Você já se sentiu pouco produtivo e culpou a rede social? Já pensou que trabalhar mais horas resolveria tudo? Ou que uma boa noite de sono é a chave para o sucesso? Essas crenças são comuns, mas será que os dados concordam com elas? Usando um conjunto de dados real sobre produtividade e hábitos de mídia social, vamos investigar o que realmente impacta nosso desempenho. Nossa missão é clara: separar um mito da realidade, usando análise exploratória e testes estatísticos. Oi, gente, meu nome é Camila e hoje eu e meu grupo estamos aqui para fazer uma análise estatística básica de um dataset. No caso, escolhemos o dataset Social Media versus Productivity, ou seja, redes sociais versus produtividade, que é este aqui, e o nosso objetivo vai ser analisar as possíveis variáveis que influenciam na produtividade e no tempo de trabalho. Por exemplo, a gente vai tentar responder as perguntas: o tipo de rede social influencia na produtividade? Ou mulheres trabalham mais do que homens? E etc. O dataset ele tem 19 categorias, sendo 5 qualitativas e 14 quantitativas e 30 mil dados. E aqui tá um pedaço do dataset, aqui temos as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas, e como dá pra ver, esse dataset ele não está completo, como dá pra ver aqui nesses dados nulos presentes. Então aqui nós temos a quantidade de dados faltantes em cada coluna. Aqui estão os box plots dos dados quantitativos, então dá para ter uma noção de mediana, variância, etc. Por exemplo, aqui na idade, nós temos uma mediana próxima de 40, e aqui nós temos os dados descritivos dos dados. Então nós temos aqui média, variância, o valor mínimo presente, né, em cada coluna, os quantis e também o valor máximo. E aqui temos gráficos de pizza de algumas das variáveis qualitativas, que no caso temos aqui a de gênero e a de rede social de preferência. Então a partir deles dá pra gente ter uma noção inicial da distribuição dos dados dentro de cada grupo. E então, para fazer os nossos testes e as análises que a gente quer, a gente primeiro vai selecionar uma amostra aleatória. E para isso, faremos uma limpeza nos dados e retiraremos todas as linhas que tenham algum dado nulo, que resultará nesse DF limpo, com 17.074 linhas. Então aqui nenhuma linha terá nenhum dado nulo. Aqui estão as estatísticas do nosso dataset limpo. A gente vai pegar uma amostra de 500 observações, uma amostra aleatória. Então aqui temos os valores dessa amostra que a gente pegou e as estatísticas dela. Chegamos ao momento central da nossa investigação. Depois de conhecer nossos dados na análise exploratória, a pergunta é direta e é uma das mais comuns no mundo moderno. A sua escolha de Instagram, TikTok ou Twitter realmente afeta o quão produtivo você é? Em estatística, não provamos algo diretamente. Em vez disso, tentamos refutar uma ideia padrão. Nossa ideia padrão, ou hipótese nula, é que não há efeito algum, ou seja, a produtividade média é a mesma em todos os grupos de redes sociais. Nossa suspeita, a hipótese alternativa, é que existe sim uma diferença em pelo menos 2 desses grupos. Nosso trabalho é ver se temos evidências fortes o suficientes para descartar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. Nossas primeiras pistas são visuais. Olhando a distribuição geral da produtividade e principalmente os box plots que comparam as plataformas, temos uma suspeita inicial. As linhas centrais, que representam a mediana da produtividade, estão quase na mesma altura para todas as redes sociais. Os gráficos de violino, que mostram essa densidade da distribuição, também confirmam que as formas são muito semelhantes entre as plataformas. Mas um bom estatístico sabe que os olhos podem enganar. Precisamos de um teste formal e mais rigoroso. Aqui, a nossa investigação fica mais técnica. Para comparar vários grupos, a ferramenta padrão seria um teste chamado ANOVA, mas ele tem regras, e a mais importante é que os dados de cada grupo devem seguir uma distribuição normal. Para verificar isso, vamos agora focar na nossa amostra de 500 pessoas que separamos lá na análise exploratória. É fundamental usar essa amostra para garantir a validade estatística. Então, vamos aplicar o teste de normalidade de Shapiro-Wilk em cada grupo de rede social dentro dessa amostra. A hipótese nula deste mini teste vai ser que os dados são normais. Então, rodamos o teste para cada plataforma e o resultado para a maioria das plataformas foi que o p-valor foi menor que o nosso nível de significância 0,05, o que nos leva a rejeitar a hipótese de normalidade. Isso significa que o teste de ANOVA
está bloqueado, mas não é o fim da linha. Como a suposição de normalidade não foi atendida pela nossa amostra, usar a nova seria um erro. Felizmente, temos uma outra ferramenta poderosa e mais flexível, o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Este teste é a alternativa perfeita, pois ele não exige normalidade nos dados. Em vez de comparar as médias, ele compara as medianas dos grupos com base nos rankings ou posições dos dados. Com a ferramenta certa em mãos, aplicamos o teste Kruskal-Wallis para comparar a produtividade entre todos os grupos de redes sociais. O resultado do teste nos deu um p-valor alto, bem acima do nosso nível de significância de 0,05. Isso significa que não temos evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula. Então, concluímos que, com base na nossa amostra e nessa análise, não podemos afirmar que a preferência por uma determinada rede social tem um impacto significativo na produtividade real dos indivíduos. A pergunta que a gente busca responder com os nossos dados é: será que trabalhar mais horas quer dizer ser mais produtivo? Para investigar isso, a gente olhou para duas informações no nosso conjunto de dados: a produtividade real das pessoas e a quantidade de horas que elas trabalham por dia. O objetivo era descobrir se existia algum tipo de ligação, uma correlação entre as duas coisas. Isso é, se uma delas muda, será que a outra também tende a mudar? Como é que a gente fez essa análise? Primeiramente, a gente precisava escolher a ferramenta certa para analisar esse tipo de relação. E um desses testes nos ajudou a ver se os dados sobre a produtividade seguiam um padrão comum, que seria o padrão da distribuição normal, que é onde a maioria dos dados se concentra no meio. E no nosso caso, o teste indicou que os dados de produtividade não seguiam exatamente esse padrão. No nosso resultado, como os dados da produtividade não eram normais, então a gente escolheu um tipo de análise de correlação que funciona bem mesmo com os dados que não seguem esse padrão específico, que seria o coeficiente de correlação de Spearman. Esse teste de Spearman dá um número que mostra qual é, a força e a direção da relação entre as duas variáveis. E é um número que vai entre -1 até 1. Se o número for perto de 1, significa que quando uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar. E se for perto de 0, significa que não há uma relação muito clara entre as duas variáveis. Além desse número, o teste também dá um valor P. O valor P ajuda a decidir se a correlação que a gente encontrou na nossa amostra é provavelmente real na população inteira ou se foi apenas um acaso da amostra que a gente pegou. Se o valor P for pequeno, menor do que 0,05, a gente considera que a relação é significativa. Quer dizer que é provável que essa relação exista na população. No nosso caso, o coeficiente de Spearman foi muito próximo de 0 e o valor P foi maior que 0,05. Isso quer dizer que a nossa análise não encontra evidência estatística significativa para afirmar que existe uma correlação entre a quantidade de horas trabalhadas por dia e a produtividade real das pessoas no conjunto de dados. Em termos mais simples, pelos dados que a gente analisou, não parece que simplesmente aumentar ou diminuir as horas de trabalho está diretamente ligado a um aumento ou diminuição na produtividade real. E é importante lembrar que essa conclusão se baseia nesse conjunto específico de dados e nessa análise. Pode ter outros fatores influenciando a produtividade que não foram abordados até aqui. E agora eu vou apresentar o teste para investigar a relação entre a quantidade de horas de sono e a quantidade de horas trabalhadas. Por exemplo, se alguém dorme mais, isso significa que ela trabalhará mais? Mas antes, a gente vai fazer um teste de normalidade para verificar se ambas as variáveis seguem uma distribuição aproximadamente normal, e aí, baseado nesse resultado, ver qual teste será mais adequado. Então, para isso, utilizaremos o teste de Shapiro-Wilk, em que a hipótese nula será que as amostras seguem uma distribuição normal e a hipótese alternativa é que elas não seguem. Aqui está a aplicação do teste nas colunas Work Hours per Day e Sleep Hours. E aí aqui também temos a visualização do teste. E aí, se o p-valor for maior do que 5%, a gente não vai rejeitar a normalidade e caso contrário, nós rejeitaremos. Aqui está o resultado do teste para Work Hours per Day, que não rejeitou H0, com um p-valor aproximado de 0,39, e o que também dá para ver, né, pela proximidade dos pontos com a linha representativa da normal. E aqui o resultado
resultado para Sleep Hours, que também não rejeitou a normalidade, com um p-valor de 0,9, que é um valor um pouco menor do que o anterior, mas ainda é suficiente para a gente não rejeitar H0. Como nenhuma das variáveis rejeitaram a normalidade, a gente vai aplicar o teste para coeficiente de correlação de Pearson, que vai medir o coeficiente de correlação para as duas variáveis que seguem uma distribuição normal. Então, H0 será que não há correlação entre as variáveis, ou seja, o coeficiente será igual a 0, e H1 será que há sim correlação. Aqui está a aplicação do teste para as colunas de interesse e a visualização da correlação. Então, se o p-valor for menor do que 0,05, a gente vai rejeitar H0, caso contrário, a gente não rejeita e vai falar que não tem evidências que há correlação. E o resultado do teste nos diz que não há evidências de correlação linear, ou seja, não rejeitamos H0, com um p-valor de 0,52. O que também fica visível, né, no gráfico, porque os pontos estão todos bem dispersos. Então, concluindo, queríamos ver se havia correlação entre a quantidade de horas de sono e a quantidade de horas trabalhadas. E o teste nos mostrou que, de acordo com a amostra, não há evidências de que essas duas variáveis estão relacionadas. Então, a quantidade de sono não afeta necessariamente o tempo que alguém passa trabalhando. Darei continuidade ao nosso trabalho agora apresentando um teste de comparação de médias. No caso, é o teste TED-Student. Esse é um teste paramétrico, então eu irei explicar um pouco os pressupostos que a gente tem que garantir para esse teste e vou falar um pouco da execução do teste. Bom, então por esse exemplo a gente vai comparar média das horas trabalhadas entre o gênero masculino e feminino. Outras ocorrências de gênero foram removidas porque não tínhamos pontos suficientes para garantir a robustez dessa análise. O teste TED-Student assume alguns pressupostos. O primeiro deles é a normalidade das amostras. Então, nós precisamos checar se as nossas amostras seguem a distribuição normal. Para isso, nós escolhemos, entre outras várias opções, o teste Shapiro-Wilk, e esse é um ótimo teste para o nosso caso, porque não temos mais de 2.000 pontos, 2.000 observações. Bom, com esse teste, nós conseguimos não rejeitar a normalidade de nenhuma das duas amostras, tanto para o gênero feminino quanto masculino. Com isso, assumimos a normalidade para ambas as amostras. O segundo pressuposto do teste TED-Student é a de homogeneidade das variâncias, ou também conhecido como homocedasticidade. E para isso, nós precisamos de um teste de igualdade de variâncias e utilizamos, nesse caso, o teste de Levine. Nesse teste, comparamos a variância dos dois grupos, né, do grupo feminino e masculino, e queríamos saber se a hipótese nula de que as variâncias de todos os grupos são iguais não foi rejeitada, versus a variância diferente entre os grupos. Bom, então, com a aplicação desse teste, obtivemos um p-valor de 0,65, que é um tanto maior do que o nosso threshold de 0,05. Então, não rejeitamos essa hipótese nula e então assumimos que ambas as amostras têm variâncias iguais, são homogêneas. E já que os nossos dados então seguem a distribuição normal e a gente comprovou a homocedasticidade deles, podemos então aplicar o teste TED-Student. Assumimos também a independência das observações das amostras como um dos requisitos do teste TED-Student. Bom, o que esse teste faz? Basicamente, ele compara a diferença entre as médias, no nosso caso a média de horas trabalhadas do grupo male e o grupo male, com a distribuição TED-Student. E nós obtivemos um resultado que não há diferença, né? A nossa hipótese nula era de que não havia diferença entre as médias. Nosso resultado não rejeita essa hipótese, então nós assumimos que as médias são iguais para ambos os grupos. Chegamos ao fim de toda essa investigação. E o que descobrimos? Descobrimos que as nossas crenças mais comuns sobre produtividade talvez não sejam tão verdadeiras assim. Neste conjunto de dados, a plataforma social que você usa, o número de horas que você trabalha, a relação entre seu trabalho e seu sono ou seu gênero não mostraram ter uma associação estatisticamente significativa com a produtividade ou com os hábitos de trabalho. Isso não significa que esses fatores não importam. A verdadeira conclusão aqui é mais profunda. A produtividade provavelmente não depende de um único fator, mas sim da combinação de vários deles. Fatores como o tipo de tarefa que está sendo executada, o nível de motivação pessoal, o ambiente de trabalho e até mesmo o bem-estar mental, que não foram medidos nesse dataset. Certamente, isso tudo também desempenha um papel crucial. A lição mais importante da nossa jornada é que o mundo é complexo e as respostas raramente são simples. A análise de dados serve mais para entender que os resultados que vemos são muitas vezes a soma de várias pequenas partes. Antes de tirar conclusões, devemos sempre questionar, investigar e, acima de tudo, deixar os dados falarem.